E aí, turma, aqui é o JP, e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Koch para o curso pré-vestibular, Química 131, apostila 6, capítulo 36. Trata das reações de dupla troca ou dupla substituição, parte 1, ok? Vamos lá. Primeiro exercício. Em uma aula experimental, uma estudante misturou 40 ml de uma solução aquosa 0,55 mol por litro, tá? Aqui veio uma informação errada, é litro, não é ml, de nitrato de chumbo 2, com 50 ml de uma solução aquosa 1,22 mol por litro de HCl, ácido clorídrico. Ela observou a formação de um precipitado branco, que foi separado e colocado para secar. Ao final do processo, a estudante determinou que a massa do sólido era 5,12 gramas. Letra A. Escreva a equação completa da reação que ocorreu e indique o produto que corresponde ao sólido branco. Então, ela fez a reação de nitrato de chumbo 2 com ácido clorídrico. É uma reação de dupla troca, então eu vou trocar o chumbo com H, o nitrato com o cloreto. Vamos lá. Se eu faço isso, lembrando que numa reação de dupla troca, eu não mexo na carga dos meus íons. Então, o chumbo é 2+, ele continua 2+, por isso que aqui é PbCl2. Nitrato com o meu hidrogênio vai formar o ácido nítrico. Já está balanceado aqui. Aqui nós temos o ácido nítrico, que é um ácido que é solúvel em água, né? A gente sabe que os ácidos em geral são solúveis em água. Temos aqui um sal, cloreto de chumbo 2. O cloreto de chumbo 2 é uma das exceções de sais que são de sais de cloreto que são insolúveis. Então, ele aqui é o sólido, o nosso sólido branco, ok? Branco porque o íon chumbo 2 não tem cor, né? Ele é branco e aí o cloreto de chumbo 2 também será branco, ok? Bom, vamos lá. Seguindo aqui agora. Letra B. Para a gente poder fazer a letra B, temos que tirar as informações do texto. Ele fala assim, ó, calcule o rendimento da reação, sabendo que para cada 331 gramas de nitrato de chumbo 2, reagem 73 gramas de HCl. Vamos lá. Ele me deu aqui, ó, do chumbo 2, ele me deu concentração molar, arrumada aqui, ó, já é mol por litro, não é mol por ml, e o volume. Com a concentração molar e com o volume, eu consigo achar o número de mols do nitrato de chumbo 2. Mesma coisa com HCl, ele me deu a concentração molar e volume. Quando ele me dá a informação aqui dos dois e pede de um terceiro, é porque provavelmente um deles está em excesso, e é o que ocorre aqui de fato. Então, a gente primeiro precisa descobrir qual dos dois que está em excesso. Vamos lá. Descobrir aqui o tanto de mols que eu tenho de cada um deles, usando aqui a fórmula de concentração molar. Tá aqui os dados que a gente tirou ali no outro slide. Voltando aqui para a equação. Como a equação já está balanceada, a gente consegue ver uma proporção aqui. Ele quer saber aqui da massa, né, do nosso sólido. O rendimento do nosso sólido, que é esse. Mas ele me deu a informação desses dois. Proporção aqui é 1 mol desse para 2 mols desse, formando 1 mol desse. A gente, por enquanto, não vai usar esse 1 mol. Vamos comparar aqui. Para cada 1 mol do nitrato de chumbo 2, eu preciso de 2 mols do ácido clorídrico. Se eu tenho 0,022 aqui, eu precisaria de 0,044 aqui. Mas eu tenho 0,061. Então, significa que esse meu ácido está em excesso. Quando está em excesso, eu não posso usar essa informação. Então, não vou usar esse, eu vou usar o nitrato de chumbo 2 aqui. Bom, o que a gente sabe? Agora a gente vai cair aí no exercício de estequiometria. 1 mol desse forma 1 mol desse. Ele me deu aqui, eu tenho informação em mol do nitrato de chumbo. Então, eu repito aqui 1 mol. Para o cloreto de chumbo 2, como ele me deu massa, eu tenho que transformar de mol para massa. Mol para massa, eu uso a massa molar. Então, a massa molar do cloreto de chumbo 2 é 278 gramas. Ou seja, 1 mol desse forma 278 gramas desse. Se eu tenho 0,022 mol do nitrato de chumbo 2, eu tenho X gramas do meu sólido branco.
Multiplicando aqui em cruz, eu tenho que o X vale 6,116 gramas de cloreto de chumbo. 2. Lembrando que na regra de 3, eu ignoro aqui a primeira linha e fico só com essas duas. 1 vezes X, 278 vezes 0,022. Isso daqui seria a massa se eu tivesse um rendimento de 100%, mas ele falou que eu tive para eu calcular o rendimento. Então, o que eu faço? 6,116 gramas equivale a 100% de rendimento. Eu obtive 5,12 gramas, equivale a Y de rendimento. A última regra de 3 aqui, esse daqui é o rendimento da minha reação. É um exercício difícil, tá? Se eu não me engano, esse exercício foi de um vestibular de medicina da Unicid, mas pede aí vários conceitos complexos. Cuidado com isso. Perceba que a letra A, que era só montar a reação, era mais fácil aí de se fazer. Mas não tem segredo. Seguindo passo a passo com calma, analisando o que está fazendo, não tem segredo. É isso. Ok? Exercício 2 agora. Considerando as equações químicas. Deu aqui as equações para a gente. Ele pede para a gente julgar aqui essas afirmações. Vamos lá. Eu vou arrumar aqui, completar o que falta nessas equações. Na primeira eu tenho hidróxido de cálcio com sulfato de alumínio. Eu tenho dupla troca, então o cálcio vai se juntar com o sulfato e o alumínio com o hidróxido. Tá aqui, ó, hidróxido de alumínio e, consequentemente, o Y vai ser o meu sulfato de cálcio. Fazendo aqui o balanceamento, X vai valer 3, ok? Então, já está tudo balanceado aqui, ó. 2Al, 2Al. 3 cálcios, 3 cálcios. Eu tenho aqui 6 OHs, 2 vezes 3, 6 OHs. 3 sulfatos, 3 sulfatos, ok? Letra B, tá aqui. Nitrato de prata com alguma coisa formando cloreto de prata, mas aqui tá... Aqui ficou faltando cálcio, tá? Eu tenho que ter o cálcio aqui, é nitrato de cálcio. Bom, se eu tenho aqui nitrato de prata, que forma cloreto de prata, então antes aqui eu tinha o cálcio desse lado com o cloreto aqui. Eu tinha cloreto de cálcio, CaCl2. Então tá aqui, ó, nitrato de prata, a prata troca de lugar com o cálcio. E o cálcio se junta com o nitrato, formando aqui nitrato de cálcio. Fazendo o balanceamento, 2Ag, 2Ag. 2 cloros, 2 cloros. 1 cálcio, 1 cálcio. 2 nitratos, 2 nitratos. Beleza? E por fim a terceira, ácido sulfúrico mais hidróxido de ferro 3. É uma reação de neutralização. Vai formar sulfato de ferro 3. Tá aqui. Então, eu tenho 3 vezes 2, que dá 6Hs, 2 vezes 3, 6OHs. Lembra que no balanceamento de reação de neutralização é só você, quando é neutralização total, como é esse caso, eu faço quantidade de OH igual a quantidade de H+, ok? Então, deu aqui 6 águas e o sulfato de ferro 3. Vamos julgar aqui as afirmações. Primeira, X representa um coeficiente estequiométrico numericamente igual a 3 na reação balanceada. X igual a 3. Está correto. 2. O produto representado por Y é o sulfito de cálcio. Cuidado, não é o sulfito, esse aqui é o sulfato, tá? Sulfato de cálcio. Seria sulfito se fosse CaSO3, e não é isso, tá bom? Então, tá falso. O reagente Z é o cloreto de cálcio. Tá aqui, CaCl2, verdadeiro. O produto W é FeSO4. Esse daqui é o sulfato de ferro 2. Lembra que não muda a carga dos nossos íons. Aqui eu tenho ferro 3, então tem que ter ferro 3 aqui também. Então tá errado. Não é esse daqui. É essa estrutura que é formada. Então tá falso. 16. Em pelo menos 2 das reações, há formação de precipitado. Tá aqui, ó. Precipitado da primeira é o hidróxido de alumínio, precipitado da segunda é o sulfato de prata, é o cloreto de prata. Então, também está verdadeiro. Assim, se ele pedisse a soma, seria 21. Exercício 3 da Unesp agora, para fecharmos nossa aula.
Analise o quadro 1, que apresenta diferentes soluções aquosas com a mesma concentração em mol por litro e a mesma temperatura. Então, em 1 eu tenho nitrato de bário, 2 cromato de sódio, 3 nitrato de prata e em 4 nitrato de sódio. Eu vou copiar aqui, só mantendo a ordem, tá? E ele faz essas misturas. Você fala assim, ó, o quadro 2 apresenta o resultado das misturas de volumes iguais de cada duas dessas soluções. Tá aqui. Então, 1 com 2, 1 com 3 e assim por diante. De acordo com essas informações, os precipitados formados PPT1 e PPT2 são respectivamente. Vamos lá. O precipitado 1 é formado na mistura de 1 com 2. 1 é o nitrato de bário, 2 é o cromato de sódio. Como é dupla troca, o sódio daqui se junta com o nitrato daqui. E eles, como a gente já viu, são solúveis, ok? Lembra que tanto nitratos quanto alcalinos são solúveis. Consequentemente, se esse é solúvel, o que vai formar aqui, que é o BaCrO4, o cromato de bário, não pode ser solúvel para poder ter um precipitado. Então, esse já é o nosso primeiro precipitado, BaCrO4. Agora, o segundo precipitado forma quando eu misturo 2 e 3. Tá aqui, ó. 2 é o cromato de sódio, 3 é o nitrato de prata. Então, aqui agora vai formar novamente nitrato de sódio, que a gente já viu que é solúvel, e vai formar cromato de prata, que só tem a opção de ser insolúvel, de fórmula Ag2CrO4, respeitando aí as cargas dos nossos íons. Assim, a alternativa correta, os precipitados formados são esses dois aqui, alternativa B, ok? Se a gente lembrasse aí da musiquinha, só pela música a gente já conseguiria aí saber. Por quê? Ó, onde tem nitrato a gente sabe que é solúvel, então já não poderia ser a A, não poderia ser a C. Aí a D tem um alcalino, que é solúvel, também não pode ser a D. E aqui a E tem um nitrato e um alcalino, também não pode ser a E. Então só pela musiquinha a gente já chegaria aí na alternativa correta. Ok? A gente fecha mais uma aula aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.